Boa noite. Boa noite. Teoria envia para o juiz Moro o inquérito de Lula sobre o sítio de Atibaia, mas anula as gravações dos telefonemas entre Lula e Dilma. Teoria também mandou para Moro o inquérito sobre o ex-ministro Edinho Silva. Ministério Público Federal pede a suspensão dos direitos políticos de Eduardo Cunha por 10 anos. E comissão do impeachment dispensa testemunhas de acusação para apressar o processo. Aliados de Dilma protestam. A sessão ainda não terminou. Você acompanha essas e outras notícias daqui a 1 minuto após um rápido intervalo. Tudo anda cada vez mais rápido. O tempo, as pessoas, as tecnologias. No coração de todas essas transformações, existe um caminho que pode mudar a sua vida. Pós-graduação Casper Libero. 4 cursos que vão acelerar a sua carreira, atualizar os seus conhecimentos e fazer você ser notado no meio de tanto movimento. Pós-graduação Casper Libero. Paixão por comunicação. Os preços em São Paulo estão pela hora da morte. Trocadilhos à parte, nesta segunda, Fred Melo Paiva vai descobrir quanto custa morrer em São Paulo. Esta homenagem não é feita para o morto. Esta homenagem é feita para a família. Cidade Ocupada, nesta segunda, 10h30 da noite. Oferecimento Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. O frio intenso já deixou várias vítimas em São Paulo. Durante a madrugada, foi registrada a temperatura mais baixa dos últimos 22 anos. Até agora, o frio, que já chegou a 0 grau na capital paulista, fez ao menos 4 vítimas nos últimos dias. A Pastoral do Povo de Rua confirmou que João Carlos Rodrigues, de 55 anos, morreu em frente à estação do metrô Belém, e Adilson Roberto Justino, na Avenida Paulista. Outras 2 pessoas, ainda não identificadas, em Santana. A prefeitura garante que não faltam vagas. São 10.000 fixas, mais 1.300 para essas baixas temperaturas e mais 1.000 em caso de emergência. Só que na prática ainda tem muita gente passando as noites nas ruas de São Paulo, ao ar livre, nas calçadas, sem qualquer acolhimento, encarando um frio recorde. Muitos aguentam graças às doações que nesses dias aumentam. Simone é uma dessas pessoas que, por algum motivo, preferem a rua ao abrigo. No caso dela, a única possibilidade oferecida foi separar a família. As mães junto com as crianças, ou com o pai no quarto, mas separadamente o casal. O que você acha disso? Eu acho um absurdo, né? Porque, para mim, o meu objetivo é ter meu espaço com a minha família. Há outras justificativas para a permanência nas ruas, mesmo com tanto frio. Regras rígidas demais, relatos de violência entre os abrigados e o impedimento de levar animais de estimação junto. Para o padre Júlio Lancelotti, o problema é outro. Ou nem todas as vagas anunciadas existem, ou, na verdade, elas existem, mas não atendem aos que estão nas ruas. Eu acredito que a prefeitura teria que dizer aonde estão essas vagas, endereço, número da rua, e para a gente ver quais são as vagas. Vagas novas que eles estão abrindo são em Ermelindo Matarazzo e na Lapa. E algumas que estão abrindo hoje no Belém, depois das 4 mortes, e que estão abrindo no Cefras, do Serviço Franciscano de Assistência Social, mais 50 hoje, depois das 4 mortes. Então, é fácil falar números, quando esses números não significam realidade. E o inverno nem começou e, como já vimos, estamos batendo recordes de frio. E à tarde, mesmo com o tempo ensolarado, foi preciso se agasalhar. Os termômetros não passaram da marca dos 18 graus. E será que esse frio continua durante a semana? Vamos à previsão com Mariana Armentano. Não temos muitas novidades em relação aos últimos dias e o frio, apesar de diminuir gradativamente ao longo da semana, vai continuar nessa terça-feira. Aos poucos, a massa de ar polar vai perdendo força e as temperaturas começam a subir novamente. Com esse ar frio e seco atuando em todo o estado de São Paulo, os índices de umidade relativa do ar ficam em queda e algumas regiões entram em estado de atenção para a baixa umidade. Vamos ver algumas temperaturas?
Olha, na cidade de Marília, teremos mínima nessa madrugada de 6 graus e máxima à tarde só de 21. Já em São José dos Campos, mais ao leste do estado, teremos mínima de 4 e máxima na casa dos 19. Aqui na capital, as temperaturas vão subir aos poucos no decorrer da semana, mas não teremos chuvas. Nessa terça-feira, a mínima de manhãzinha vai aos 6 graus por aqui e durante o dia não faz mais que 19. Na quarta, faz até 8 de madrugada e 22 no período da tarde. E na quinta-feira, esquenta um pouquinho e a expectativa é de temperaturas entre 9 e 23 graus. Presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, diz que atirador que matou 49 pessoas em uma boate gay nos Estados Unidos aparentemente agiu sozinho. O ataque deixou 49 mortos e 53 feridos. Segundo Barack Obama, não há indícios até o momento de que Omar Mateen tenha recebido ordens ou faça parte de um complô maior. Obama afirmou que as investigações sugerem que o atirador se inspirou em informação extremista divulgada por meio da internet e que ainda não foram encontradas ligações diretas dele com o Estado Islâmico, embora o grupo extremista tenha reivindicado o ataque e dito que o terrorista fazia parte de seu grupo de combatentes. O presidente norte-americano pediu que o Congresso aprove a legislação que impede os extremistas de terem acesso a armas, como a que foi usada no massacre de Orlando. O FBI confirmou que, durante o tiroteio, Omar Mateen telefonou para os serviços de emergência para expressar sua lealdade ao Estado Islâmico e que havia sido investigado antes por seus contatos com um homem-bomba americano. A ex-mulher do atirador afirmou que ele era instável e perturbado. Ela também contou que era agredida com frequência até ser levada pela família da casa em que vivia com o marido. O ataque em Orlando foi o mais mortal registrado contra homossexuais. Antes, o caso mais grave tinha sido em 1973, em Nova Orleans, onde um incêndio criminoso contra um bar gay causou 32 mortes. Um vídeo divulgado pela rede social Snapchat, gravado dentro da boate Pulse, no momento do tiroteio, registrou pelo menos 17 tiros em 5 segundos. A jovem de 25 anos que fez o vídeo morreu no atentado. Ao comentar o ataque, o pré-candidato presidencial republicano Donald Trump atacou a imigração muçulmana e disse que o pai do atirador é a única razão para o assassino estar no país, já que ele é afegão. Já a candidata democrata à presidência dos Estados Unidos, Hillary Clinton, defendeu um maior controle sobre a venda de armas e rebateu Trump, afirmando que não se pode demonizar uma religião inteira. Foram feitas homenagens às vítimas do massacre em várias partes do mundo. Em Paris, na França, a prefeitura foi decorada com bandeiras da cor do arco-íris e americanas. Voltando ao Brasil, a desembargadora aposentada Luiz Linda Valois é a nova secretária especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Ela foi nomeada pelo presidente interino Michel Temer. A pasta, que perdeu o status de ministério com Temer, é ligada agora ao Ministério da Justiça. Filiada ao PSDB, a desembargadora é a primeira negra no governo de Temer. Ela também foi a primeira negra a se tornar juíza no Brasil em 1984. O ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, enviou hoje para o juiz federal Sérgio Moro, da Lava Jato, as investigações relativas ao sítio em Atibaia, no interior de São Paulo, e ao triplex em Guarujá, imóveis atribuídos ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Teori anulou parte das escutas telefônicas realizadas em conversas do ex-presidente Lula, que foram realizadas depois do período autorizado por Moro. Portanto, não poderá ser usado como prova judicial o diálogo entre Lula e a presidente afastada Dilma Rousseff, em que ela diz que está enviando por um emissário o termo de posse do ex-presidente na Casa Civil. A decisão acata a manifestação do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que solicitou ao STF a remessa dos autos das investigações envolvendo o petista para a primeira instância, já que ele não tem mais foro privilegiado.
E o ministro Teori Zavascki também enviou hoje para o juiz Sérgio Moro apurações envolvendo os ex-ministros Jacques Wagner, da chefia de gabinete da presidência, e Deli Salvati, dos Direitos Humanos, Edinho Silva, da Comunicação Social, e o ex-presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli. As apurações surgiram de delações de Nestor Cerveró, ex-diretor da Petrobras, e Ricardo Pessoa, empreiteiro da UTC. Já que estão fora do governo, esses petistas também perderam o foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal. Aliado de Eduardo Cunha diz que vai pedir a ele que renuncie à presidência da Câmara dos Deputados. O deputado Carlos Marum, do PMDB, acha que Cunha deve renunciar ao cargo se o Conselho de Ética rejeitar a proposta para cassar seu mandato. Segundo Marum, a permanência de Cunha na presidência, ainda que escapando da cassação, prejudicaria os trabalhos da Câmara. A votação deve ocorrer amanhã. Cunha é acusado de mentir na CPI da Petrobras ao dizer que não possuía contas secretas no exterior. Marum defende uma pena mais branda, como a suspensão do mandato por 3 meses. Cunha já está suspenso por determinação do Supremo Tribunal Federal. Ele é acusado de atrapalhar as investigações da Operação Lava Jato, na qual é réu. No lugar dele está o deputado Valdir Maranhão, do PP, rejeitado por deputados da base do governo e da oposição. Se Cunha renunciar à presidência, uma nova eleição será feita para o comando da Câmara. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, Cunha não pretende renunciar. Ele vê a medida como sinal de enfraquecimento que poderia tornar inevitável a cassação do mandato em plenário. Ainda segundo o jornal, Cunha perdeu o apoio do Palácio do Planalto e do Centrão, bloco formado por cerca de 220 parlamentares. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. O cerco a Eduardo Cunha fora da Câmara elevou o custo político da operação montada para salvar o mandato do deputado. O Supremo Tribunal Federal se prepara para analisar uma segunda denúncia contra Eduardo Cunha, que está na bica de virar réu pela segunda vez. Em Curitiba, o juiz Sérgio Moro enviou ao banco dos réus a mulher de Eduardo Cunha, Cláudia Cruz, acusada de lavar em consumo de luxo mais de $1 milhão e verbas sujas mantidas nas contas suíças que seu marido diz não possuir. Os aliados de Eduardo Cunha, que antes operavam com desassombro, agora se recolheram, operam com mais recato. Alguns desses aliados defendem que Eduardo Cunha deveria renunciar à presidência da Câmara em troca da preservação do mandato. Com isso, os deputados poderiam eleger um novo presidente. Mas Eduardo Cunha não parece disposto a renunciar. Ele lembra aos seus aliados que há parlamentares demais com a corda no pescoço no Congresso. Em privado, ele diz que a eventual cassação do mandato dele abriria uma porteira por onde passariam muitas outras cassações. É como se Eduardo Cunha dissesse para os seus aliados: é melhor ficarmos juntos, porque a união faz a farsa. Boa noite. Senadores pró-impeachment dispensam testemunhas na comissão do Senado para tentar acelerar o processo. E aliados de Dilma protestaram. Foram dispensadas 4 testemunhas que seriam ouvidas entre hoje e amanhã. Os pedidos foram feitos por senadores da base do governo Temer, favoráveis ao impeachment. O objetivo é acelerar o processo. Por que trazer mais testemunhas para repetir a mesma coisa e perguntarmos a mesma coisa? O Brasil, pelo contrário, o que não aguenta mais é ouvir essa repetição de perguntas que realmente não muda a opinião de ninguém. A decisão de cancelar os depoimentos causou revolta dos aliados da presidente afastada Dilma Rousseff. Nós não estamos querendo atrasar nada, nós estamos querendo discutir com tranquilidade. Nós queremos ouvir. Agora, infelizmente, presidente Raimundo Lira, eu tenho aqui que concordar. Eles não querem ouvir essas 2 testemunhas, tanto a da SOF quanto a testemunha vinculada ao Tesouro Nacional, porque sabem que as testemunhas virão aqui, como vieram as 2 anteriores, para comprovar que não há crime de responsabilidade. A
Após o impasse, o presidente da comissão, o senador Raimundo Lira, disse que a defesa poderá convocar as testemunhas que foram dispensadas se elas forem substituídas por outras. De acordo com o cronograma da comissão, esta fase de depoimento de testemunhas está prevista para ser concluída até 20 de junho, mas o presidente do colegiado disse que este prazo poderá ser prorrogado. Depois, os senadores começaram a ouvir 2 depoimentos agendados para hoje. O primeiro a falar foi Tiago Alves Dutra, secretário de Controle Externo do TCU. Segundo ele, houve artifícios para maquiar estatísticas fiscais. Portanto, há dezenas de pessoas atualmente dentro do tribunal que participaram desse processo e que manifestaram concordância com essa tese. Portanto, isso está pacificado dentro do tribunal. E neste momento, a Comissão Especial do Impeachment no Senado continua ouvindo testemunhas. Os convocados respondem a perguntas da senadora Ana Amélia, do PP. É ouvido Cássio Cunha Lima é ouvido neste momento. E ele faz as perguntas agora. Ele foi arrolado por senadores da base aliada e do presidente interino Michel Temer. Relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, indica movimento do senador e presidente do DEM, Agripino Maia, em operações suspeitas de lavagem de dinheiro. O documento faz parte do inquérito aberto no ano passado para investigar Maia. As operações totalizam cerca de 15 milhões e 900 mil reais. Segundo o COAF, órgão de fiscalização ligado ao Ministério da Fazenda, elas teriam sido realizadas entre o senador, empresas de familiares e assessores, de dezembro de 2011 a novembro de 2014. A investigação sobre Agripino Maia apura suposto recebimento de propina da construtora OAS em troca de ajuda para liberar empréstimos do BNDES. O financiamento teria sido utilizado nas obras da Arena das Dunas, estádio construído em Natal para a Copa do Mundo de 2014. Apesar de a suspeita ter surgido nas investigações da Operação Lava Jato, não há relação direta com a corrupção na Petrobras. O senador contesta as denúncias, apesar de admitir que recebeu dinheiro da OAS, mas como doação de campanha devidamente declarada à Justiça Eleitoral. A força-tarefa da Operação Lava Jato no Paraná protocolou uma ação de improbidade administrativa contra Eduardo Cunha. Segundo o Ministério Público Federal, ele foi beneficiário direto do esquema de corrupção na Petrobras. A força-tarefa pede a suspensão dos direitos políticos de Cunha por 10 anos e a reparação do dano causado à estatal, cerca de 35 milhões de reais. Segundo o MPF, embora Cunha tenha foro privilegiado por ser deputado federal, o processo e o julgamento de atos de improbidade tramitam em primeira instância. Além de Cunha, são alvos da ação a mulher dele, Cláudia Cruz, o ex-diretor da Petrobras, Jorge Luiz Zelada, o operador João Henrique e o empresário Idalécio Oliveira. Na sexta, os 4 viraram réus em uma ação criminal da Lava Jato. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Publicado no Estadão por Andresa Matais e Marcelo de Moraes, recado endereçado a Temer por Eduardo Cunha, que nega tal recado. Segundo o relato, Cunha mandou avisar Temer que, se cair, levará junto 150 deputados, um senador e ministro próximo a Temer. Isso é chantagem. Não há nada que Cunha precise dizer a Temer que ambos já não saibam, que já não tenham dito entre eles. Em novembro, aberto processo no Conselho de Ética por quebra de decoro, Eduardo Cunha já havia dito: se todos que têm processo forem para o Conselho de Ética por quebra de decoro, deveria ter uns 150 deputados lá, porque são uns 150 com processo. Chantagem tem sido o método habitual nas ações de Cunha. Com chantagem, ele e seu PMDB arrancaram do governo Dilma as emendas impositivas que custam 10 bilhões ao ano. Com chantagem, Cunha tentou obter 3 votos do PT para não ser levado ao Conselho de Ética. Não obteve e, no mesmo dia, aceitou o pedido de impeachment de Dilma. Eleito presidente da Câmara, Eduardo Cunha disse: aborto e regulação econômica da mídia só serão votados por cima do meu cadáver. Claríssimo. Agora, Cunha é réu.
o destino de sua mulher e filha estão nas mãos do juiz Moro. O que não fará, dirá Eduardo Cunha. Hora de reflexão para o PT e sua falida política de alianças. Hora de reflexão para a oposição, que se aliou a Cunha e posou para a foto histórica ao lado de obscuros movimentos financiados por seus próprios partidos. Hora de reflexão para os que nas ruas anunciavam "somos milhões de Cunhas" e que seguem agora com suas panelas no armário e em silêncio. Boa noite. E nós voltamos a falar sobre a comissão do impeachment. Neste momento, Cássio Cunha Lima faz perguntas a Leonardo Albernaz. Ele é secretário de macroavaliação governamental do Tribunal de Contas da União. Bastante erradas. A Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal para investigar o senador Romário, do PSB, e os deputados Jutaí Júnior, do PSDB, e Rodrigo Maia, do DEM, por crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Segundo a revista Época, todos são citados em mensagens de celular dos empreiteiros Léo Pinheiro, da OAS, e Marcelo Odebrecht. Romário teria recebido R$100 mil da Odebrecht para a campanha de 2014 por meio de Caixa 2. O senador Romário negou que tenha recebido qualquer doação da Odebrecht. O deputado Rodrigo Maia disse que as doações da construtora OAS foram feitas ao Diretório Nacional do Partido, registradas e aprovadas pela Justiça Eleitoral. O deputado Jutaí Júnior disse que está sereno e tranquilo e que o pedido de investigação será arquivado. Em cerimônia em Brasília, Ilan Goldfein assume a presidência do Banco Central. Goldfein assumiu no lugar de Alexandre Tombini, que será o representante do Brasil no Fundo Monetário Internacional, o FMI. O novo presidente do Banco Central exaltou o que classificou como bom e velho tripé econômico, que inclui responsabilidade fiscal, controle da inflação e câmbio flutuante. Goldfein também destacou que o nível baixo de inflação é um bem público. A manutenção de um nível baixo e estável de inflação reduz as incertezas, eleva a capacidade de crescimento da economia e torna a sociedade mais justa, por meio de um menor imposto inflacionário. Já o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, falou que a execução da política fiscal vai depender do Congresso Nacional. Ele reforçou o pedido para a aprovação da proposta, que criará um teto para ampliação dos gastos públicos, e destacou que essas políticas terão duração suficiente para produzir os resultados esperados. Caso seja aprovada pelo Congresso Nacional, esta estratégia que estaremos levando ao Congresso, possivelmente na quarta-feira, mas que uma parte dela já está sendo incorporada em outros projetos, conduzirá a um ajuste estrutural que reverterá desequilíbrios fiscais exacerbados desde a promulgação da nossa Constituição. E vamos agora ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Ajustar as contas públicas e manter a inflação baixa e estável parecem ser os principais focos da nova equipe econômica. Estão bem interligados. Henrique Meirelles disse até que, se nos últimos anos a política fiscal dificultou o controle da inflação, agora passará a fazer o oposto. E o sucesso vai depender muito do Congresso, que deve aprovar medidas como a que limita a expansão de gastos. Tombini, criticado quando esteve à frente do BC por manter uma postura alinhada aos objetivos do governo de estimular o consumo, mesmo com a inflação já pressionada, foi no mesmo embalo. Afirmou que faltou uma política fiscal consistente. Só não reconheceu que o próprio BC complicou mais a situação por não ter uma postura independente e preventiva. E não foi culpa do Banco Central a contenção artificial de preços, como de energia, que levou ao tarifaço e jogou a inflação nos 2 dígitos. O diagnóstico agora está correto. O expansionismo dos gastos públicos afeta a inflação. Inflação que, como ressaltou Goldfein, prejudica a renda, o consumo, os investimentos e toda a atividade. A austeridade fiscal é mesmo fundamental no controle da inflação e na retomada da confiança dos agentes econômicos. Confiança que pode ajudar
a alavancar um desempenho melhor da economia. Mas ainda falta definir muita coisa. O ajuste das contas não depende apenas dessa medida que vai limitar a expansão dos gastos. Assim como o controle da inflação não depende só do ajuste fiscal e de juros altos como temos agora. Há toda uma estratégia a ser estabelecida pela nova equipe, que também deve incluir medidas de estímulo ao crescimento, à produção, ao comércio exterior, aos investimentos produtivos. O novo governo completou um mês e o otimismo ainda está muito mais relacionado a uma expectativa de maior eficiência do que a dados concretos. Eu volto na quinta. Até lá. Bem, nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Boa noite para você. Boa noite, Ju. Boa noite, Lu. Fique agora com Cidade Ocupada com o Fred Melo Paiva. Uma ótima noite para você. Carpinejar entrevista o ex-jogador de basquete Oscar Schmidt em A Máquina, nesta terça, 10h30 da noite. Assista agora, Cidade Ocupada.